O caso do feminicídio de Maria Carolina Almeida, que chocou Santa Bárbara do Oeste e resultou na condenação de José Albert de Menezes a 33 anos de prisão, ganhou um novo e polêmico capítulo. O advogado de defesa, Gustavo Maioral, confirmou a morte de seu cliente no último sábado, dia 8, em um hospital na região de São José dos Campos. José Albert, de 25 anos, que cumpria pena na penitenciária de Potim, foi levado ao hospital no dia 4 e, segundo o defensor, faleceu devido a complicações pulmonares decorrentes de uma tuberculose. No entanto, a morte ainda está envolta em circunstâncias obscuras. O advogado levantou sérias dúvidas sobre a causa do óbito. Ele informou que o laudo preliminar apontou também excesso de potássio no sangue, o que levanta a hipótese de um eventual envenenamento. Mas sim, uma dessas possibilidades como um todo poderia ser uma intervenção de um terceiro, que tenha ou o obrigado ou num determinado momento da sua distração, vamos dizer assim, em que ele não conseguia se autovigiar, tenha ali intervindo com alguma determinada substância nele. São fatos que ainda não se tem como afirmar catedraticamente o que tem acontecido, mas essas informações preliminares deixam muitas margens até em razão de alguns pequenos pontos, como o porquê que a Secretaria de Administração Penitenciária não comunicou o processo. Deram entrada no IML, mas mesmo assim não comunicaram também aos familiares. Houve também alguns rumores que percorreram pela região onde ele se encontra atualmente o corpo, em Guaratinguetá, de que a SAP teria feito a solicitação do sepulcro imediato, e os familiares de José residem em outro estado. Então, teoricamente, é como se isso se confirmar, de fato, como se o Estado não permitisse sequer os familiares, que não têm absolutamente nada relacionado ao processo de José Albert, de ter a impossibilidade de sepultar um ente querido, que é um direito milenar, ancestral de toda a humanidade. Outro ponto que gerou estranheza foi um suposto pedido da Secretaria de Administração Penitenciária para o sepultamento imediato, de acordo com o defensor. Para confirmar a causa do óbito, no entanto, foram coletadas amostras do coração, rim e pulmão de Menezes para análise em laboratório. Por se tratar de um procedimento realizado em uma única clínica especializada no estado, o resultado deve demorar. Com a morte do réu, o advogado explicou que o processo pelo feminicídio de Maria Carolina será extinto. Ele aguardava o recurso que pedia a realização de um novo júri para o seu cliente. Acredito que, por estar nesse processo como defensor público, de uma maneira geral, defensor dativo, né, através do convênio da Ordem dos Advogados do Brasil com a Defensoria Pública, comove bastante naturalmente o advogado em razão de que o mínimo que possa se fazer é trazer esse esclarecimento para essa família, não diz respeito a José Albert. E o compromisso, desde o começo, sempre que me foi solicitado, é que as informações não fossem aquelas que, protegida por legislação, avançassem à imprensa, mas em contrapartida, informações como essas, elas sejam vinculadas justamente para que cheguem aos familiares e a outras pessoas em geral, a respeito de toda a dinâmica do que transportou ali no meio desse processo, em meio da imprensa de uma maneira como um todo. Teve-se ali vários indícios nesse processo de uma má atuação do Estado através dos seus órgãos próprios. Havia um recurso que poderia eventualmente alterar os caminhos ou o próprio destino de José Albert, e esse resultado e da forma como ele é comunicado, conduzido, cria-se aqui uma surpresa realmente nefasta para toda a sociedade. É um direito, como mencionei, milenar, enterrar um ente querido, é um direito da pessoa ter o recurso dela, ter o tribunal do júri e, mais que isso, ter uma investigação sólida sobre das suas acusações. E, infelizmente, não foi o que nós vemos ou presenciamos nesse processo. A Justiça havia condenado Menezes pelo crime ocorrido em setembro de 2023. O júri popular acatou as acusações de feminicídio com as qualificadoras de motivo torpe, asfixia, recurso que dificultou a defesa da vítima, além de ocultação de cadáver. Além da prisão, o condenado foi sentenciado a pagar 100 salários mínimos como indenização aos 3 filhos de Maria Carolina, com 8, 11 e 13 anos, que não eram seus, e mais 30 dias de multa. O julgamento foi marcado pela presença do pai da vítima, Arnaldo de Jesus Vieira,
que viajou mais de 2.000 quilômetros de São José da Tapera, em Alagoas, para acompanhar o caso. Maria Carolina foi assassinada em 18 de setembro de 2023. A investigação policial indicou que José Albert confessou o crime alegando ter usado um golpe de mata-leão e em seguida descartado o corpo em um bueiro a 30 metros da residência do casal. O cadáver só foi encontrado em 25 de outubro. Durante o júri popular, o réu mudou sua versão, negando o assassinato e dizendo que a confissão inicial ocorreu sob coação. Contudo, o promotor Rodrigo Aparecido Thiago citou o laudo pericial que confirmou a morte por asfixia em data compatível com a confissão original do réu. Cristiane Azanha para a TV Todo Dia.